Fala pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um geralzão do Profit Chart, tá? Visto que o pessoal aí tá com dúvida, então eu vou fazer um geralzão aqui, mais resumido mesmo, mas qualquer dúvida vocês podem me procurar. Eu estou usando a versão mais simples, tá, do Profit, porque é o que a maioria do pessoal que está com a gente usa, então assim, para não ficar aquela coisa diferente, então vou fazer com ele, tá? Quem usar versões superiores e precisar de dicas com as outras ferramentas também pode conversar comigo. Então essa aqui é a tela, depois de baixada, essa é a tela principal que vai aparecer para todo mundo. Então assim, aqui há cotações, pode fechar, vamos deixar só o gráfico aqui, certo? Então a gente, para tirar zoom e colocar zoom no gráfico, para tirar a gente aperta Shift e a tecla menos. Mas esse aqui, está no diário. Então vamos colocar aqui, ó, 5 minutos. Só clicar no gráfico, tá? Para mudar o tempo gráfico, ou vir nessa barrinha aqui em cima. A gente tem 1 minuto, ó, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, tá? Então nessa barrinha aqui a gente controla o tempo. Vou deixar 5 minutos como padrão. Se a gente clicar aqui nessa barra da escala, clica com o mouse e segura, a gente consegue fazer isso, ó, diminuir ou aumentar a escala, tá? Aqui ao lado a gente tem as ferramentas para análise técnica, então a gente tem vários tipos aqui, linha de tendência para criar suporte, resistência, círculo, retângulo, né? Para adicionar texto, projeção de fibo. Então a gente tem tudo aqui, todas essas ferramentas vão ser encontradas aqui nessa barra. E a gente tem a ferramenta mão. A ferramenta mão a gente pode mover o gráfico sem precisar de mover a escala. Então a gente pode enquadrar ele melhor aqui pra gente. E é isso. Então aqui a gente tem, para abrir um novo gráfico, aqui em cima, se a gente clicar aqui a gente abre um novo gráfico, uma nova tela, certo? Aqui a gente salva as informações que estão no gráfico. Aqui a gente tem desfazer, recortar, copiar, aquelas coisas. Os tempos gráficos, gráfico de Renko, por exemplo. A gente, vamos colocar um Renko 10, vou colocar um Renko 10R. Ele vai carregar. O gráfico de Renko está meio lento aqui porque é um gráfico mais pesado. Ó, pronto, aqui a gente tem o gráfico de Renko carregado, certo? Então aqui são abas, ó. A gente pode adicionar um novo ativo, por exemplo, se a gente quiser ver o dólar, o mini dólar, né? A gente vai colocar o código do ativo e ele vai carregar o mini dólar pra gente. Carregou 10R também em Renko, se a gente quiser mudar o tempo. Ou a gente digita o tempo aqui, por exemplo, 60 minutos, ou 60, né? Tem os outros tipos de gráfico aqui, tá? Então a gente, vou colocar aqui 5 minutos. A gente clica com o direito em cima do gráfico, a gente tem esse Chart Trade, que é a boleta, tá? Onde a gente vai poder clicar para operar. A gente tem que compra mercado, venda mercado, compra ESC, compra BID, venda ESC. Zerar, inverter, cancelar ordens, mas zerar. Então aqui a gente tem as informações dos nossos negócios, tá? Quantidade aqui é a quantidade de contratos, e estratégia são as OCOs, tá? E aqui a nossa conta. Então, já que não tem nenhuma aqui criada ainda, na verdade eu tenho duas aqui, mas vou criar uma do zero. A de vocês vai estar aí com nenhuma, a gente clica nesse ícone aqui e a gente vai abrir o editor de estratégias. Então eu vou fazer a do índice 100 pontos. Para fazer uma estratégia de índice 100 pontos, a gente usa o de ticks. Pode usar o financeiro, pode usar percentual, mas aí a gente vai usar o de ticks, que é mais fácil, é o padrão. Então a quantidade vai ser 100, tá? Que vai ser a realização. O gain vão ser 20 ticks, que vão ser igual a 100 pontos, tá? Então, se eu quiser usar 100 pontos, vai ser 20 ticks. Se eu quiser usar um alvo de 50 pontos, vão ser 10 ticks, tá? Então a gente vai colocar aqui 20 ticks. O loss vão ser 30 ticks, que a gente usa 150 pontos. O stop loss vai continuar a permanecer 10, tá?
Então a gente já está ok. Vamos, clique em sim para salvar a estratégia. E a estratégia vai aparecer aqui, ó, índice 100. A gente deixa ela programada aqui. E quando a gente vem até o gráfico, se a gente apertar a tecla Shift, ó, a gente vai conseguir pendurar uma ordem de compra. Só que aqui, como eu estou no gráfico do dólar, vai dar essa diferença. Deixa eu voltar para o índice. Vou botar o índice nos 5 minutos também. Então, a tecla Shift, ó, para eu pendurar uma ordem de compra. Então, vamos supor, pendurar uma ordem no 997,800. Então a gente procura aqui, a gente clica e vai pendurar a ordem com o alvo e com o stop já armados, entendeu? Que só vão ser acionados esse alvo e stop assim que executar a ordem, tá? E se for uma ordem de venda, a gente aperta a tecla Alt, ó, a gente pode posicionar uma venda também já com a OCO configurada. Esses são os dois atalhos principais aí para a gente pendurar a ordem, tá? Aqui a gente tem os tipos de gráfico, ó, gráfico de preço, para inserir mais um, vou fechar, eu já tenho o meu indicador de preço. Aqui a gente tem o Ranking Ashi, ó, também, que ele adiciona aqui, e aqui é automático, que é o candlestick normal que a gente está acostumado. Aqui os outros tipos, ó, gráfico de área, gráfico de linha, esse aqui que eu nem sei o que é também, que eu não uso, só uso candlestick. Aqui a gente pode dar zoom também, ó, tirar o zoom, tá? Esse aqui é procurar uma data específica no gráfico. Aqui é para arrumar minha tela de gráfico. Se eu tiver mais de um gráfico, quiser organizar automático, a gente clica aqui. Aqui o ativo, posso selecionar o ativo, por exemplo, eu quero dar uma olhada no gráfico de Petro. Eu venho aqui, ele vai carregar Petrobras para mim. Ó, a gente tem um gráfico de 5 minutos de Petro, tá? Então vamos voltar aqui para o índice. Aqui a gente tem as notícias, pode selecionar aqui, ó, a Nelogica disponibiliza um canal de notícias para a gente ter aqui acesso, tá? Aqui são aquela grade de cotações que a gente fechou no início. Aqui a gente tem book de ofertas. Aqui o diário de trades, a gente pode consultar, deixar aqui. Aqui é esse ticker que fica passando, ó, com as cotações durante o pregão. Aqui são as opções de configurações que a gente pode ter. A gente altera as cores, pode colocar alarmes, ó. A gente tem acesso a alarmes, a configurações de aparência. Aqui a gente tem tudo, até configurações de Fibonacci, tá? Ó, gráfico, a gente pode habilitar um monte de coisa aqui. Sobre book também, a gente pode configurar ele aqui. O roteamento, tá? Que a gente vai mexer nessa boleta. Então aqui é a configuração geral do Profit. Aqui a gente tem o gerenciador de ativos, que é até uma dica legal para quando você quiser deixar seu Profit mais leve. Por exemplo, eu não opero CEMIG e o papel está aqui, um papel de opção de CEMIG. Então eu venho aqui e tiro ele, ó. Então eu deixo aqui somente os gráficos que eu tenho interesse em ver, que aí vão ser os gráficos que vão ser carregados com o software quando a gente abrir o Profit. Se a gente colocar isso tudo aqui, até ele pegar dados históricos de todas essas ações, por exemplo, ele vai demorar mais para abrir, entendeu? Então a gente encontra isso no gerenciador de ativos. Aqui a gente pode encontrar mais um tipo de book de oferta, a gente pode usar o Netrix, tem outros tipos aqui de book. Aqui a gente tem o Times and Trades. Aqui a gente tem um gerenciador de alarme. Aqui a gente tem os indicadores. Então, por exemplo, eu posso acessar tanto por aqui, quanto clicar com o direito em cima do gráfico. E aqui eu tenho outras informações, como eu posso abrir uma boleta de compra, por exemplo. Só que como a gente já usa essa aqui do Chart Trade, não tem necessidade dessa outra tipo de boleta. Então a gente pode vir aqui, ó, inserir indicador. Aqui a gente encontra todos os indicadores disponíveis na plataforma, tá? Então, por exemplo, eu quero um MACD.
Aí eu vou procurar aqui, eu posso buscar aqui, vou digitar MACD. Ó, ele me dá 3 tipos de MACD: histograma, linha, histograma. Vou colocar isso aqui, por exemplo. Então, ele já insere indicador no gráfico pra gente, tá? Se quiser fechar, vem em cima do indicador, fechar indicador de MACD. Pronto. Certo? Vamos ver aqui. Regra de coloração, no caso, se alguém possui uma regra, quiser inserir, tá? Ele dá algumas aqui, umas regras de coloração de candle para a gente fazer. Isso aqui eu nem sei o que é, não uso essas ferramentas, informações detalhadas. Isso aqui são coisas que eu não uso. Vídeos e central de notificações, isso é coisa da Nelogica. A gente não precisa usar isso aqui não. Então é isso. O geralzão é esse. A gente vai precisar, a Nelogica manda, quando a gente baixa, uma senha de roteamento, que a gente pode trocar ela aqui, ó, mudar senha, tá? A senha atual, nova senha, a gente cria essa senha, que é a senha que tem que constar aqui, ó, nesse campo aqui, ó. Sem essa senha aqui a gente não consegue colocar ordem nenhuma. Por exemplo, ó, como o mercado está fechado, ele vai dar erro, óbvio, mas eu não vou conseguir colocar se eu não tiver com a senha aqui. Então, roteamento. A gente pode acessar o relatório de performance, tá? Que para acompanhar as nossas negociações. Aqui em ferramentas a gente encontra também mais coisas que a gente pode adicionar, né? Mais ferramentas, relógio, volume at price, mais times and trades de novo. Então aqui a gente tem outras opções de ferramenta. Inserir também a gente tem as ferramentas de análise, tá? Pode ser indicadores ou pode ser aqui estudos, né? De linha, segmento de reta, igual para a gente traçar uma LTA, LTB, fazer análise técnica. Aqui a gente tem o tema, padrão ou escuro. São as outras coisas que a gente tem aqui também. Está tudo disponível aqui nesse menu em cima. Arquivo, por exemplo, eu quero fazer um backup das minhas configurações no Profit hoje. Como que eu vou fazer isso? Exportar configurações. Aí eu vou colocar aqui, selecionar um destino e o que eu quero exportar, tá? Para criar um backup. Então eu venho, clico em exportar, seleciono o destino, acabou. Eu já tenho esse backup salvo. Estratégias, a gente tem um gerenciador de estratégias, que a gente, para criar indicador, no caso de alguém que saiba programar e tal, você encontra essas coisas aqui, ó. A gente consegue programar alguma coisa, quem tem a manha, né, de programar, consegue por esse editor aqui. Desktop é para salvar o layout, tá? Total de como você gosta. Eu coloquei aqui vários gráficos, montei uma tela aqui que eu não quero perder. Então você vai em desktop, salvar desktop como, coloca um nome e ele vai ficar salvo aqui. Sempre que você clicar, ele vai carregar do jeito que você salvou. Janela, a gente arruma aqui as janelas dos gráficos, tá? E aqui a ajuda tem algumas coisas aqui, sobre, para registrar, trocar o login, procurar atualizações, versões, né, sobre. Tem suporte aqui também para enviar para a Nelogica, caso eles peçam, caso seja interessante, igual tem os logs, tá? Então é isso, esse é o básico do Profit Chart. Aqui a gente tem tudo que a gente precisa para negociar e é isso aí. Qualquer dúvida que tiver, que pintar e precisar de um auxílio, vocês podem chamar aí que a gente ajuda, tá ok? Valeu!